todo sonhador pode fazer o seu sonho se concretizar ou ficar só no sonho. E o tempo todo vão aparecer pessoas para dizer para você que aquilo não vai dar certo. O tempo todo. Ah, isso não dá certo. Ah, isso não vai dar certo. Não compra isso que é muito caro. Não investe nisso que é muito caro. Mas se você tem o sonho e você sabe que aquilo é possível dentro de você, enfrente. Enfrente tudo. Promover o bem-estar e resgatar a autoestima com a poderosa ferramenta da dermatologia estética. Essa é a missão da Harmonitar, a clínica em Brasília que é o negócio dos sonhos da médica Marcele Castro. O empreendimento colhe agora ótimos resultados graças à organização e gestão firmes. E olha que a empreendedora chegou a experimentar a desistência de um outro negócio que ela avaliou não a levaria a conquistar o sucesso. Conheça essa história a partir de agora. Meu nome é Marcele Castro, eu tenho 43 anos, sou médica formada com especialização em dermatologia e dentro da dermatologia estética, né, que a gente chama de cosmetria, dermatologia cirúrgica. A ideia de ser empreendedora é uma questão que vem, assim, acho que desde adolescente, desde criança, né? Eu sempre tive vontade de fazer as coisas muito do meu jeito. A gente tem que fazer um trabalho de formiguinha. E é um trabalho duro, a gente cai, a gente levanta, a gente chora, a gente aprende com esses erros, a gente aprende muito com as pessoas. Eu falo que é muito importante cada lugar que você passa, cada pedaço da vida que você tem, tentar absorver o que as pessoas têm para te ensinar, seja ruim ou seja bom, né? Então, a gente aprende com as puxadas de tapete, a gente aprende com os impostos que a gente esquece de pagar, com os boletos que a gente esquece de pagar. A gente aprende com grandes empresários que passam, né, pelo nosso lado e que tem muito conhecimento, muita coisa boa para ensinar pra gente. A gente aprende com os familiares, então o caminho realmente é bem longo. Eu acho que essa é até assim, uma das dicas que realmente nos dias de hoje, como a gente tem muito mais acesso a isso, é uma coisa que não pode deixar de existir antes de abrir qualquer negócio. Mas como eu não tinha essa maturidade, como eu não tive esse conhecimento antes, eu comecei, eu acredito que como muitos médicos, com a ideia de vamos abrir um consultório, vamos fazer a parte médica, ter uma secretária e pronto, acabou. E aí é que os erros vão acontecendo. Então hoje a gente precisa entender que a medicina, ela realmente tem que ficar focada no meio empresarial e ela tem que pensar que aquilo ali é uma empresa, com as necessidades de uma empresa e principalmente com a necessidade de um plano de negócio, de um gerenciamento, de uma administração correta. Então foi um erro do passado, mas que há tempo a gente conseguiu consertar. A grande dificuldade no início do empreendimento foi a falta de controle administrativo. Foi isso que quase afundou a empresa. Por isso é tão importante, mas é uma coisa que eu só enxergo hoje, né? É você ter tudo planilhado, tabelado, o quanto entra, o quanto sai, controle de estoque, nota fiscal para tudo, muito certinho. Esse controle é fundamental e eu não tive. Foi tudo muito assim feito, vamos indo, e eu realmente quase quebrei. Foi no momento em que eu consegui ter a sacada e contratar as pessoas certas, começar a ter esse controle administrativo, foi que a gente praticamente triplicou o faturamento da empresa. O início do empreendimento veio de um consultório em 2013. Eu trabalhava numa clínica com 14 dermatologistas e por questões, da época, eu precisei sair e tomei a decisão de abrir um consultório sozinha. Então peguei uma salinha de 33 metros quadrados com uma secretária. Na época eu não tinha dinheiro nem para ter um assistente junto comigo para fazer os procedimentos e convenci a secretária a fazer um curso de enfermagem até para ela poder me auxiliar e mostrando para ela o quanto seria bom. Hoje ela está comigo como enfermeira aqui na clínica.
Então ela me ajudou muito nessa fase inicial. Mas foi muito difícil, eu tinha uma maturidade enorme para empreender, como empresária, né? Foi muito difícil no começo. Eu precisava faturar as minhas guias de convênio, que eu precisei começar a atender convênio, porque eu ainda não tinha muito conhecimento de público aqui, né? As minhas pacientes eram poucas e eu precisava faturar as minhas guias de convênio na clínica onde eu tinha trabalhado. Então, uma grande fatia do bolo, do dinheiro, ficava todo para a clínica que eu trabalhava. Então, eu enxugava gelo. Literalmente eu enxugava gelo, o que eu ganhava, eu pagava as contas do consultório, mas mesmo assim eu não me arrependo, foi fundamental para eu viver aquela primeira dificuldade e muita coisa mudar nos dias de hoje. Como é a minha especialidade, né, eu enxerguei que a dermatologia estética ela tinha uma fonte empresarial maior do que a parte clínica, né? Com a dermatologia clínica, a gente fica um pouco mais limitado. Com a dermatologia estética, a gente abre um leque de alternativas, seja corporal, cabelo, face, nutrição, emagrecimento, tem uma série de alternativas que favorecem com que a gente tenha um empreendimento, né, com maior perspectiva de futuro e de crescimento. A medicina, ela, apesar de algumas pessoas encararem a medicina como um negócio, né, e dizerem e acharem que o paciente vai entrar e ele vai sair do seu consultório e pronto, e aquilo ali vai acabar ali, eu sempre tive uma necessidade, uma vontade muito grande de criar um vínculo maior com os meus pacientes. Isso foi uma coisa que foi crescendo ao longo do tempo e eu acredito que seja o meu grande diferencial. Aí você fala assim, mas para o seu negócio, me facilita essa personalidade porque todo o meu corpo, tanto o corpo clínico quanto as pessoas que trabalham ao meu redor, eu tenho uma troca, um link de energia fraterno, de amizade, com todo respeito, com seus limites, cada um cumprindo o seu papel, mas isso é muito sólido, então eu tenho pessoas que eu confio muito, que estão ao meu redor com uma troca muito importante. Então, para o meu negócio dar certo, o respeito ao próximo, a amizade, o carinho, a compreensão com quem está trabalhando comigo, o espírito de equipe, isso é muito forte para o meu negócio hoje. A principal dificuldade como empreendedora realmente é a instabilidade, né? A instabilidade econômica, os impostos são muito altos para a gente, então isso ainda é uma coisa que a gente tem que driblar muito e achar uma mão de obra qualificada, né? É muito difícil, pessoas que a gente consiga confiar, principalmente na questão administrativa. E se você tem uma boa equipe administrativa, você consegue solucionar problemas, lidar com as crises. Se você não tem um bom controle das suas finanças, das finanças da empresa, isso é um fator muito ruim. Então, a mão de obra qualificada é importante, aprender a driblar as crises econômicas, os altos e baixos que o nosso dia a dia vive, isso também é outra questão bastante importante. Como a gente lida com o mercado da estética, as pessoas valorizam muito o bem-estar, né? A estética está muito associada à questão da autoestima, qualidade de vida, né? Uma qualidade de envelhecimento, bem-estar. Então, tudo que agrega, né, um bem-estar, seja psíquico, seja de aparência física, nutricional, a questão da longevidade, as pessoas se preocupam muito com o cabelo, tudo isso é fonte de crescimento para o meu negócio. Eu enxergo o futuro do negócio com expansão, né? Ele vem crescendo cada vez assim, 33 metros quadrados chega uma hora que não dá, 99 metros quadrados chega uma hora que não dá, aí a gente passa a ter uma necessidade de 200, 250 metros quadrados, porque aumenta o número de profissionais, aumenta o número de serviços e todo mundo que vem, que chega para trabalhar, tem essa postura de querer crescer junto. Até porque isso é uma coisa que a gente estimula muito. Eu estimulo muito isso dentro da clínica, o crescimento de todo mundo. Ninguém chega e fica estagnado. Cada um que chega, seja um esteticista, seja um médico, seja um administrador,
eu vou colocando motivos e formas de crescimento daquele funcionário. Então, o setor daquele funcionário vai crescendo junto com a clínica. Então, a clínica vai crescendo, o número de pacientes vai aumentando. Eu acho que esse é o foco e a fonte de crescimento para o empreendimento. Os primeiros tempos da Harmonitar foram difíceis, né? Mas, como eu sempre falo, foram de aprendizagem para os tempos de hoje e para o futuro. Eu comecei a trabalhar aqui, eu abri o meu CNPJ com o nome de Harmonitar e comecei a trabalhar dentro da clínica que era de urologia. A clínica era do meu marido e de um sócio, o meu marido é urologista, e eu vim ocupando um consultório com o CNPJ Harmonitar. E foi crescendo, o número de pacientes foi aumentando, eu fui precisando de mais espaço e o espaço foi ficando mais limitado aqui para mim. Acabei alugando uma sala aqui nesse mesmo prédio. E era uma sala de 66 metros quadrados e lá a gente conseguiu fazer só Harmonitar com a parte clínica. O meu trabalho na Harmonitar é um trabalho de gestão, né? Eu sou a cabeça, né, de gestão da empresa, as ideias, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Eu trago toda a parte científica para as outras médicas, para os outros médicos, né? Então, a organização de workshops, de novidades. Eu favoreço, né, as funcionárias com capacitação. Então, eu estou sempre procurando curso para elas fazerem e, de certa forma, a própria empresa, né, financia esses cursos para ter uma melhor capacitação dos funcionários. Tento trazer as melhores condições possíveis de trabalho para cada um, eu acho que isso é fundamental. E faço a parte clínica também. Então, eu separo períodos muito certinhos para cumprir uma função e outra e tenho a minha agenda como dermatologista também. É uma mentalidade que está sendo mudada, literalmente, né? Então, a gente tem hoje alguns realmente médicos que são empresários e que têm essa capacidade de empreender e até dentro dos congressos, principalmente da nossa especialidade, a gente recebe muita palestra sobre administração, sobre gestão de clínica, sobre marketing. Então, isso é discutido mundialmente, principalmente para a área médica. É um mercado que tem crescido muito e tem contribuído muito para o nosso crescimento. Com relação à parte científica, os brasileiros hoje, os médicos, os dermatologistas, os cirurgiões plásticos brasileiros são uma referência no mundo. Até nos congressos internacionais, a nossa capacidade técnica, a nossa forma de trabalhar com a parte estética, ela é realmente exportada, literalmente, né? Os nossos médicos são médicos muito capacitados nisso. E todo o meio científico trabalha muito com a parte estética. Então, a gente fazia as coisas antigamente de uma forma muito subjetiva. Hoje, cada estudo de anatomia, cada estudo de envelhecimento de face tem uma razão de ser, tem um porquê. Então, a parte científica cresce muito nisso. Novas oportunidades. Eu vi uma questão que aconteceu durante o período de pandemia. As pessoas me buscaram muito para a parte psicológica, para suprir uma dor. Então, as pessoas vivem muita ansiedade, medo, insegurança nos dias de hoje. E eu acho que isso é uma coisa ainda pouco discutida, mas a estética, o bem-estar, ele pode trazer um benefício muito além daquilo que a gente está vendo fisicamente. E se as pessoas conseguirem ter um pouco de sensibilidade para cuidar do outro, para cuidar do próximo e não enxergar só a questão externa, vai ter um ganho, uma oportunidade muito grande. Na verdade, você vai estar fazendo um bem ao próximo e o seu negócio vai estar crescendo, sem ser uma coisa tão agressiva. É um bem para todo mundo e as pessoas buscam isso de uma certa forma cada vez mais. Acho que muitos empreendedores, muitos empresários têm aquele momento onde os insights, as ideias acabam acontecendo. Então, primeira coisa, né? Já que a gente está falando dos funcionários, um cresce com o outro. Não existe uma separação, não pode existir concorrência, não pode existir enquanto um cresce, o outro cai. É um balé, a empresa funciona com um balé. Se um cresce, o outro cresce, o trabalho de outro contribui, desde quem faz a limpeza,
porque se você está num ambiente sujo, você não consegue fazer o seu procedimento. Então, todo mundo tem seu papel, todo mundo tem sua importância e as coisas precisam acontecer como um balé. Desde quem recebe na porta, quem liga, quem marca, quem atende o paciente, quem faz a reclamação, quem cuida do financeiro. Então, isso é assim. Começou a ter algum tipo de problema, senta, reúne, bota uma na frente da outra, vamos tentar melhorar o que ela pode fazer para contribuir com o seu trabalho e vice-versa. Então isso é uma questão assim fundamental, verdadeiro balé. Eu tenho um bom escritório de contabilidade, que hoje me auxilia muito, né? E a gente não pode deixar passar. Imposto não pode deixar acumular, tem que estar sempre presente. A cada 6 meses tem que estar junto com o escritório de contabilidade, porque até a cobrança do que você esqueceu de pagar, o próprio governo demora para te mandar. Então, às vezes, você esqueceu de pagar um imposto, que é um imposto estadual, e você vai lá, vê se eu estou devendo alguma coisa. Aquele imposto não vem e, às vezes, meses depois, um ano depois, vê um imposto que não tinha aparecido. Então, essa questão tributária é uma questão extremamente importante. E o que é do governo é para ser dado para o governo. Não adianta burlar. Então, tem que ter um controle rigoroso de nota fiscal e ser muito certinho com a contabilidade. Isso é uma outra questão que eu considero bastante importante. Ter bons parceiros de banco, um bom atendimento, ter bons parceiros no marketing, te ajudam também a ter boas ideias, a fazer reuniões, montar coisas para os seus pacientes. Isso também é uma questão importante. 30 horas diárias. Aliás, em 30 horas diárias a gente dedica a harmonizar ao marido, filho, mãe, pai, amigas e a vida social, tudo, né? Mas assim, não tem hora. Eu tenho uma agenda, né, que é uma agenda no período da manhã, de tal hora até tal hora, no período da tarde, mas como eu sou mãe, eu não extrapolo o horário ali de 7 horas. Às vezes a gente, até as 19 horas, né? Às vezes a gente fica até as 18h30, até as 19, mas eu não extrapolo isso de forma alguma. Exceto, assim, um paciente que mora fora, e aí ele tem aquele compromisso, precisa ter aquele atendimento num horário específico, mas muito raro. Assim, salvo raras exceções, eu tento manter o meu horário muito certinho. Porque às vezes em casa vão ficando algumas demandas da parte administrativa, eu acabo resolvendo em casa. E sábado e domingo também é dedicação total à família. Então a gente tem que impor isso até para a nossa qualidade de vida. Não trabalho, porque senão eu perco o marido, perco os filhos, perco todo mundo. Então, final de semana é realmente de lazer. A partir de sexta-feira à noite até domingo é período de lazer. Claro que quando tem um congresso, aí vem a parte médica. Um congresso, um workshop, alguma coisa que eu preciso ir para outro estado, aí acaba acontecendo um pouquinho no final de semana. Mas demanda de trabalho no final de semana, não. Aí recai a velha história de ser mãe, né? Então eu tento buscar o período de férias que seja compatível com o período de férias deles, né? Não é assim, eu tenho que fazer, né? Faz parte, eles estão aí com 10 e 11 anos, a gente tem que conciliar, então eu acabo tirando férias no período junto com eles, mas não fico muito tempo fora. É o período de viagem, no máximo 10 dias e 10, assim, estourando 15 dias eu já tenho que estar de volta dentro da empresa, eu não consigo me afastar mais do que isso, nunca. Dentro da empresa, como líder, como médica, é muito importante a gente manter a relação de respeito. A gente tem que ter uma relação de carinho, a gente tem que ter uma relação de amor ao próximo, literalmente com seus funcionários, porque faz você ter compreensão de que ele é um ser humano e que por trás daquele período que ele está ali, ele tem uma vida, ele tem uma casa, tem família, tem dores, né? Então tem as suas dificuldades, mas a gente também tem que impor o limite do que é para acontecer dentro da empresa e fora da empresa. E é um respeito mútuo, né? Então tem que respeitar, na hora que disser preciso que faça isso, é para ser feito isso. E na hora da brincadeira a gente faz as nossas confraternizações, a gente brinca, a gente ri junto, mas realmente precisa ter esse espaço e essa diferença. A minha administradora é a minha amiga pessoal. Antes dela estar comigo aqui, a gente já era amiga antes, mas a gente divide isso de uma maneira muito boa, né? A gente viaja junto, mas dentro da empresa existe uma hierarquia, existe uma necessidade, tudo combinando com o que for melhor para dentro da empresa. A liderança não é uma coisa que a gente fala assim, quero ser líder, né?
A gente aprende quando a gente tem algumas dificuldades, né? Para isso a gente consegue estudar, fazer uma formação, mas algumas coisas vêm de dentro da gente e é importante. As pessoas que estão ao seu redor, elas esperam algo a mais de você. É como se a gente tivesse uma capacidade de enxergar por cima, de enxergar o todo, de uma forma que às vezes as pessoas não conseguem enxergar. E a gente tem que ter a calma, o discernimento de escutar, entender o contexto da situação e saber o que você vai dizer, porque você tem uma visão realmente do todo. Para várias questões, seja para as questões pessoais, seja para as questões profissionais, e as pessoas vão te buscar para isso. É importante você ter essa capacidade diferenciada das outras pessoas que estão ao seu redor. Nós temos hoje 2 pessoas na recepção, nós temos uma administradora, nós temos 2 pessoas na equipe de enfermagem, temos uma pessoa responsável pela limpeza e pela organização da clínica, temos 4 dermatologistas, temos uma dermatologista com especialidade em cabelo, um nutricionista, um cirurgião plástico e o urologista, que é o meu marido e grande parceiro de vida. Eu brinco que quem entrou na clínica até hoje foi presente de Deus na minha vida, né? Cada funcionário que eu tenho aqui hoje, eu não precisei selecionar, porque eles foram surgindo. Alguém que fechou um negócio e tinha um funcionário, eu falei vem e ficou, e outro que ficou, uma amiga que virou administradora, uma enfermeira que o primeiro emprego dela foi como minha secretária e foi ficando comigo desde 2013, entre idas e vindas. Mas se eu tivesse que passar por um processo de seleção, eu ia enxergar muito o lado humano. Eu ia tentar entender como aquela pessoa se relaciona, o olho no olho, a vontade de crescer, se ela está aberta a fazer outros cursos, a se especializar, a querer crescer, se ela tem um jeito até manso e educado de falar com o próximo, o respeito ao próximo. Eu acho que isso para mim é uma coisa fundamental, o resto a gente ensina. O sucesso do meu trabalho é a confiança desse público, a confiança que esse público tem em mim. Primeiro que eu escolhi o público a ser atingido e eu consigo dar a esse público aquilo que ele necessita, né? Então, eu consigo oferecer aquilo que aquele público específico está buscando. Segunda coisa, confiança. Esse público que me busca, ele confia no meu trabalho e eu procuro manter essa confiança ao longo de anos. Não é uma questão de vai, resolve e nunca mais volta. O paciente, o cliente, ele está ali muito vulnerável, né? Com todas as suas necessidades, com todas as suas ansiedades e expectativas, né, diante de você. Então ele tem que confiar em você para que aquilo que ele está buscando seja realmente concretizado. Organização. Uma casa desorganizada não funciona, então você tem que ter uma organização. Eu já falei durante a entrevista sobre isso e isso é um papel fundamental. A parte administrativa, a parte financeira, ela tem que estar muito bem organizada. A parte de contabilidade tem que estar muito bem organizada. A equipe tem que estar coesa, as pessoas têm que pensar junto, elas têm que ter o mesmo objetivo de crescimento. É muito importante. Fica parecendo uma coisa, né, que a gente fala o tempo todo, equipe, equipe, equipe. Não, não adianta só falar. A equipe literalmente tem que vestir a camisa. E aí entra o papel do líder, de mostrar que com o crescimento da empresa, todos crescem juntos. Então esses são os fatores que eu considero de maior importância para o crescimento da empresa hoje. Nós temos metas para o futuro do nosso negócio. A gente tem uma meta hoje de crescimento da parte capilar, né, que realmente veio muito forte, inclusive com a pandemia. Né, muitas doenças autoimunes que vieram desencadeadas até pelo estresse, elas vieram muito forte, já existiam, mas vieram muito forte. As pessoas passaram a olhar mais para isso no período de pandemia. Então, essa foi basicamente uma meta nossa de crescimento para o momento, né, para o futuro. Eu acho que a Harmonitar não parou de crescer, não parou de expandir.
Provavelmente, em algum tempo, a gente vai precisar de uma área maior do que a área que a gente tem hoje. E não penso em fragmentar a Harmonitar, né? Lá atrás eu tinha esse objetivo de fazer um modelo de clínica pequena e franquear. Mas esse é um pensamento que hoje eu já não tenho mais. Eu acredito num crescimento da Harmonitar. Daqui mesmo, em número de profissionais, em número de procedimentos, em espaço físico. É isso que eu acredito para a clínica hoje. A questão do planejamento financeiro é importante porque, inclusive, eu já desisti de um negócio. A partir do momento em que eu fui fazer um planejamento financeiro e eu vi que não ia valer a pena, o retorno financeiro para todo um desgaste ia ser muito pequeno, então eu resolvi investir aquilo que eu estava planejando dentro da minha própria clínica e foi ótimo, porque eu comecei com coisas bem pequenininhas dentro da clínica e que hoje já estão tomando uma proporção muito maior. E talvez se eu tivesse gastado tempo, dinheiro, energia nesse outro negócio, eu não teria tido um retorno financeiro e teria até fechado o negócio e não teria dedicado tempo ao meu negócio que já existe hoje e que está crescendo. A Harmonitar é a concretização do meu sonho, literalmente. Hoje eu tenho uma realização. É você ter um filho como realização de um sonho, só que agora a gente tem que fazer esse filho crescer, fazer esse filho andar com as próprias pernas, fazer esse filho se desenvolver. É isso que a gente faz com o nosso negócio. Então, a Harmonitar hoje é a realização de um sonho.